Romanos capítulo de número 9, verso 19, aqueles que acharam digam amém. Pergunta-me então, por que ele ainda encontra culpados? Pois quem resistiu à sua vontade? Ao contrário, ó homem, quem é você para questionares a Deus? A coisa formada indagará quem a formou, por que me criastes assim? O oleiro não tem direito sobre o barro para da mesma massa criar um vaso para a honra e para a desonra? E se Deus, desejando mostrar a sua ira e tornar seu poder conhecido, suportou com paciência os vasos de ira preparados para a destruição, e para que também tornasse conhecidas as riquezas de sua glória sobre os vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, a saber, nós mesmos a quem chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era o meu povo, e a amada a que não era amada. E acontecerá que no lugar em que lhe foi dito, não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus. Pode tomar o seu assento. Pastor Cláudio, Jonathan, Pastor Romilson, que Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero pregar baseado no tema Deus não argumenta. Você pode repetir após mim? Deus não argumenta. A maior certeza que nós temos quando nós estudamos a Bíblia Sagrada e nós mergulhamos em saber quem é Deus, é que existe um atributo diretamente ligado a Deus que se chama soberania. Esse atributo permite com que Deus controle, realize, mande e opere em todas as coisas. Para quem procura conhecer a pessoa de Deus, esse atributo é indiscutível, porque Deus não tem apenas o poder, Deus tem todo o poder. Nós estamos diante dessa característica que possibilita Deus fazer, controlar todas as coisas, na hora que Ele bem quer, quando Ele bem quer e da maneira que Ele quer. A soberania de Deus é retratada na Bíblia como uma autoridade divina para governar toda a criação, porque Ele é o Senhor que governa sobre tudo e sobre todos. Ou seja, se Deus é soberano e Ele pode fazer todas as coisas quando Ele quer, na hora que Ele bem entender, logo, Ele não precisa de alguém que opine na opinião dEle. Ele não precisa de alguém que opine na decisão dEle. Romanos capítulo de número 9, qual é o questionamento que Paulo esclarece? Existiam algumas dúvidas, algumas indagações dos judeus que questionavam a salvação futura de Israel. E esse questionamento se dá pela seguinte pergunta: como é possível a promessa que Deus fez a Israel lá no passado ainda permanecer de pé no tempo presente, mesmo diante de Israel estar diante de tanto pecado, mesmo diante de Israel estar diante de tanto erro, de tanta transgressão? Como é possível a promessa que Deus fez a Abraão permanecer de pé, se Israel rejeitou o Messias? O que Paulo enfatiza é o seguinte: a salvação, a promessa da salvação não falhou, porque dentro de Israel, Deus sempre escolheu alguém para se levantar como remanescente. Em outras palavras, ele está dizendo: não julga Israel como farinha do mesmo saco, porque dentro de Israel tem outro Israel. Não é todo mundo que se perdeu, não é todo mundo que está perdido, não é todo mundo que se opõe à posição. Não, dentro de Israel ainda tem outro Israel. Dentro, no meio dos fiéis, tem os falsos, mas dentro, no meio dos falsos, também tem os fiéis. Sempre há os bons no meio dos maus, sempre há os diferentes no meio dos iguais, porque no meio de tanta gente corrompida, no meio de tanta gente vendida, ainda tem gente que ainda tem fidelidade, ainda tem gente que ainda prega a verdade. Enquanto tem uns que rejeitam, tem outros que ainda acreditam. Paulo está dizendo: não julgue Israel como farinha do mesmo saco, dizendo que é todo mundo igual. Ainda tem um Israel dentro de outro Israel. E Paulo intensifica essa pergunta dizendo essa frase: quem é você?
Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus? Quem é você? Quem somos nós para dar palpite a quem Deus quer salvar? Não, Rafa, peraí, tem alguma coisa errada. O sentido do capítulo 9, no capítulo 10, do capítulo 11 de Romanos, trata especificamente da eleição de Israel. Sim, se você pensou isso, você pensou muito bem. Mas quando Paulo chama a nossa atenção para essa pergunta, ele está dizendo e fazia a gente querer entender que Deus tem direito de fazer todas as coisas quando Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele bem entender. Afinal de contas, Deus é o Criador e nós que somos a criatura. Eu estou sentindo Ele. Deus é santo e nós que somos os pecadores. Deus é soberano e nós que estamos limitados. Deus é o oleiro e nós que somos o barro. E assim como o barro não tem poder de se colocar na posição do oleiro e nem questionar o que ele faz, nós também não temos poder de questionar as ações de Deus e questionar as decisões de Deus. A pergunta é: quem somos nós para questionar o que Deus faz? Quem somos nós para questionar as decisões de Deus? Deus escolhe quem Ele quer. Quem é você para questionar? Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Quem é você para questionar? Deus endurece o coração de quem Ele quer. Quem é você para questionar? O barro não tem autoridade para questionar o olheiro. Não tem. A ênfase que Paulo dá é: quem somos nós para tentar, para pensar e questionar quem Deus quer escolher? Porque, irmão, quem quer realmente conhecer a Deus precisa obedecer a Ele sem qualquer tipo de argumentação. Porque quem obedece a Deus, obedecer a Deus exige que a nossa razão se curve perante a soberania dEle, mesmo que a gente não entenda. Eu não estou falando que você deve abandonar a razão, pelo contrário, a sua razão precisa estar com você. Mas quem quer obedecer a Deus precisa se curvar perante a soberania dEle. A pergunta é: quem somos nós para questionar a Deus? Se Deus quer escolher um, quem somos nós? Se Deus quer escolher outro, quem somos nós? Ou você vive pela autoridade de Deus, ou você vive pela razão humana. Homens de Deus, homens de Deus, grandes servos de Deus, tentaram argumentar contra Deus e falharam miseravelmente. Jó tenta, Jó argumenta, Jó questiona, Jó reclama: ai Senhor, para que tanto sofrimento? Ai Senhor, por que dessa prova? Oh Deus, me explica, eu quero entender, eu quero raciocinar. Aí parece que eu vejo Deus dizendo: você quer raciocinar, Jó? Quero. Então bota o teu currículo na mesa que eu ponho o meu. Aonde estava você quando eu criei a terra, Jó? Tu não quer raciocinar, Jó? Então bora raciocinar. Não, Senhor, eu não estou entendendo. Bora raciocinar, Jó. Você já mandou o sol nascer alguma vez? Não estou entendendo, Senhor. Você já controlou o clima alguma vez? Mas como assim, Senhor? Você consegue guiar as constelações? Tu não quer raciocinar? Bora raciocinar, Jó. Jó, quem deu da sabedoria ao coração do homem, entendimentamente. Mas, Senhor, eu não estou entendendo. Você não precisa entender. Você só precisa confiar. Quem é você para questionar? Homens de Deus tentaram questionar e falharam miseravelmente. Ô Moisés, eu quero que você vá. Não, mas Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Então bora questionar, Moisés. Tu não quer questionar? Então vamos lá. Quem você acha que fez a boca do homem? Quem você acha que deu capacidade de fala? Mas Senhor, quando disserem quem me enviou, o que eu digo? Diga que o eu sou te enviou. Mas Deus, eu não estou entendendo. Você não eu estou sentindo graça. Você não precisa entender. Você só precisa confiar. Quem é você para questionar? Quem somos nós para questionar? Quem é você para argumentar? As escolhas de Deus não precisa fazer sentido comigo, tem que fazer sentido com Ele. Talvez para mim não faria sentido estar pregando, mas faria sentido para Ele. Para Ele tudo faz sentido, porque não é sobre você, é sobre Ele. Quem pode levantar a mão e adorar? Você está entendendo que por um lado a gente quer ser servo e por outro a gente quer exigir de Deus todas as respostas? Eita, você já percebeu que por um lado a gente quer ser filho e por outro a gente quer argumentar com Deus? Por que isso, por que daquilo, por que do outro? Mas Deus não argumenta, Deus só faz. Deus não argumenta, Deus só faz. Porque quem vive na obediência de Deus, ele vive debaixo da oração de Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu não veja, ainda que eu não veja milagre, ainda que eu não veja a porta aberta, ainda que eu não veja a cura, todavia é de noite, é de dia, é de segunda a sexta, todavia eu me alegrarei e confiarei no Senhor. Quem está entendendo essa palavra?
Ainda bem que o padrão das escolhas de Deus não se dá por méritos humanos. Porque para nós não faria sentido escolher Pedro, mas ele escolheu. Para nós não faria sentido escolher Davi, mas ele escolheu. Para nós não faria sentido escolher Moisés, mas ele escolheu. Porque esse é o Deus que nós servimos afinal, não é? Ele escolhe desde a prostituta até o advogado. Ele escolhe desde o viciado até o fazendeiro. Ele escolhe desde o empresário até o sem-teto. Ele escolhe quem mora da favela até quem mora na mansão. Ele escolhe quem mora na roça até quem mora no condomínio. Ele escolhe desde o pobre até o rico. Ele escolhe desde o branco até o pardo. Ele escolhe desde o homem até a mulher. Mas, Rafael, e se por acaso eu não gostar das escolhas de Deus? Senta, chora e faz beiço. Porque quando Deus aponta o dedo, não tem ninguém para falar o contrário. Não tem passado que condena. Quando Deus escolhe, aponta o final e acabou. Levanta a tua mão que eu vou liberar a palavra. Talvez o teu passado te condenou. Talvez as pessoas te condenou. Mas a graça te alcançou. E falo, eu escolhi. Eu quero. Levanta a tua mão e começa a glorificar. Porque eu estou pregando para gente que foi alcançado pela graça. Alcançado pela graça. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quando Deus escolhe, acabou e ponto final. Quando Deus aponta, acabou e ponto final. Meu Deus do céu. O problema é que nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos rejeitando aqueles que Deus escolheu. Nós estamos nos tornando os irmãos de Davi. Estamos rejeitando quem está no pasto, como se a gente nunca tivesse lá de fora. Sabe qual é o problema? A gente está tão acostumado com o templo, que a gente esqueceu que um dia a gente também já cheirou a pasto. Samuel, por mais que era profeta, quase se deixou enganar pelas aparências. Achou que era certo. E a igreja, muitas das pessoas, estão vivendo o mesmo problema. Estão vivendo a mesma situação. A gente escolhe quem parece certo. A gente escolhe quem parece ter a voz certa. A gente escolhe quem parece ter a roupa certa. A gente escolhe quem parece. Quantas vezes eu já ouvi: Rafael, sai do altar. Este lugar não é para você. Não tem voz de pregador. Não tem jeito de pregador. Não tem mãe de pregador. Não tem inteligência de pregador. Mas quando Deus aponta o dedo, fala: é você. Tá para nascer alguém que pare a escolha de Deus. Não tem homem na terra e nem demônio do inferno que possa tirar a escolha de Deus. Quantas vezes a gente já ouviu, Jonathan: sai do altar, não é para você. O que você está fazendo aí? Não é para você. Estamos rejeitando aqueles que Deus escolheu, como se a gente nunca fosse rejeitado, como se a gente nunca teve do lado de fora. Mas cuidado com quem você vai rejeitar, porque ontem estava no pasto, hoje está no altar. Ontem estava no pasto, hoje está no púlpito. Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus? É impressionante, porque tem pessoas que estão onde estão porque acham que é mérito próprio, não entenderam nada sobre graça. Tem pessoas que estão aqui, que acham que estão aqui porque tem terno novo, porque tem carro caro, não entendem nada sobre graça. A mão que você levanta e os olhos que você vê, tudo é graça. Ah, irmão, se não fosse a graça, tu nem levantava da cama. Se não fosse a graça, tu nem respirava. Se não fosse a graça, você nem teria a mão para levantar. Se não fosse a graça, você nem teria a perna para andar. Eita, quem você acha que deu a mente para pensar e o coração para bater? Foi graça. Deus e Cristo é graça. Crer, esperança, amor é graça, não é mérito nosso. É tudo só aqueles que foram alcançados pela graça. Eu te dou 30 segundos a subir um grito de adoração. Só aqueles que são. Olha, ali tem grato, aqui também tem grato. Eita, se não fosse a graça, tu estava até hoje no viaduto, fumando cigarro e bebendo cerveja. Se não fosse a graça, tu estava numa porta da igreja bêbado dizendo: eu não vou com a cara desses crentes, eu nunca vou entrar nessa igreja. Se não fosse a graça, tu ainda estava na beca segurando o fuzil. Mas a graça cruzou o teu caminho e você está aqui hoje. Quem pode levantar a mão e adorar? 30 segundos, glória que sobe. 30 segundos, glória que sobe. Eu estou sentindo a autoridade daquele que me chamou. Eu estou sentindo, ó graça aí, ó graça aí, ó Ramachoquela Súria. Eita, eu não sei você, mas eu fui um pecador alcançado pela graça, pela graça, pela graça, pela Radanado Chorebe Calamara. É, Siriama. Aleluia, sema calasho.
Se conta uma história que um homem orou pedindo para entrar numa igreja, dizendo: Deus, eu quero entrar naquela igreja. Aquela igreja parece tão perfeita, aquela igreja parece tão boa, eu quero entrar. Quando ele pisa o pé na frente da igreja, um obreiro fala: você não pode entrar aqui. Por que eu não posso entrar aqui? Porque olha o seu jeito, olha o seu estado, olha o seu estilo, olha como você está sujo, você está maltrapilho, você está abandonado, você não pode entrar nessa igreja. Ele voltou para a rua, orou a Deus e falou: Deus, por favor, eu não sabia que a igreja era assim. Aí Deus desceu para ele e perguntou: o que você está chorando, rapaz? Ele falou: é porque não me deixaram entrar na igreja. Deus olhou e falou: eles também não me deixaram entrar. Até eu fiquei de fora. Homens podem te abandonar, família pode te abandonar, mas a graça olhou e falou: eu quero. Quanto mais uma pessoa vive na glória, menos ela discute com Deus. Porque geralmente Deus faz todas as coisas sem precisar te dar uma razão, mesmo que a gente não entenda. Sabe qual é o problema? Nós estamos uns filhos mimados. Queremos a explicação de tudo que Deus faz. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for da forma que eu quero, não tem jeito. O problema é que nós estamos se tornando mimados. Irmão, se fosse eu para entender tudo que Deus faz, era eu para estar sentado no trono e não Deus. Porque quando eu tento entender Deus com minha própria razão, eu me torno o próprio Deus. Argumentar contra Deus é dizer: Deus precisa da minha aprovação em tudo que Ele faz. Deus precisa do meu consentimento em tudo que Ele faz. Mas Deus, Ele não age por obrigação. Deus age por graça. Vamos supor que você seja um daqueles crentes que está dizendo: não, eu preciso de uma explicação. Não, tudo que Deus faz, eu preciso que seja explicado para mim. Eu não consigo viver sem uma explicação. Então me responde: se tudo para você merece uma explicação, me responda o porquê que você merece ser salvo. Ô silêncio. Se tudo merece uma explicação, me explique o que Deus viu em você. Me explique, vamos. Se tudo merece uma explicação, me explique o que tem de bom em você. Que Deus olhou para você e falou: quero. Me explique. Não, pregador, é que tudo que eu tenho, eu preciso de uma explicação. Então, se tudo que você tem precisa de uma explicação, me explique por que Deus acredita em você. Por que você merece a salvação? Por que Deus acreditou em você? A Bíblia não é um livro para ser argumentado, é um livro para ser vivido. Romanos 9 abre a janela do céu, derrama a iluminação de Paulo, para que ele entendesse, para fazer gente entender que Deus faz quando Ele quer, Deus ordena quando Ele quer. Eita, Ele toma para Ele pastor, Ele toma para Ele pregador, Ele toma para Ele cantor. E quem somos nós para argumentar contra Deus? Já estou encerrando. Depois disso tudo, depois de Romanos 9, que Paulo abre essa dissertação e ele questiona: depois que o oleiro dá forma no barro, depois que ele chama quem ele quer, depois que ele escolhe quem ele não escolheria, a pergunta que não quer calar: o que é graça? Nós só chegamos a uma conclusão: a graça é irracional, não faz sentido. Não faz sentido. Olhe para cá, ser salvo foi a coisa mais irracional que nos aconteceu. Porque se Deus seguisse a lógica, era para ter escolhido o mais forte, não o mais fraco. A graça é irracional, pastor Cardoso, Deus abençoe. A graça não faz sentido. Ser salvo é a coisa mais irracional que aconteceu com a gente. Porque se Deus fosse seguir a lógica, era para escolher o melhor e não o pior. Era para escolher o mais provável e não o mais improvável. Só que a graça é irracional. Deus decidiu amar quem não amava Ele. Eita. Deus escolheu quem não o escolheria. Deus perdoou quem nem sabia pedir perdão direito. E levantou gente que o mundo teria abandonado. É por isso que quando Paulo fala em 1 Coríntios, Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe quem não é para confundir quem é. Ele está dizendo: a sabedoria escolheu a loucura, a força escolheu a fraqueza. Você está aí? Quem é escolheu quem não é. A graça não faz sentido. A graça é irracional. Não, pregador, eu preciso de uma aprovação. Não tem. A graça não se questiona. Deus não argumenta. Porque o mundo está dizendo: você não pode. A graça está dizendo: vem. A razão diz: você não merece. A graça está dizendo: eu te escolhi. A justiça humana está dizendo: paga o preço,
você, a graça diz, há 2000 anos atrás, o homem se entregou no madeiro, e o preço, eu estou vendo lágrimas já, e o preço já foi pago. Se tu tentar argumentar com Deus, tu vai falhar. Se tu tentar entender a graça, tu vai falhar. Eu tenho uma notícia para você: para de tentar entender, só adora. Para de tentar entender, só agradece. Se não fosse a graça, se não fosse a graça, se não fosse a graça. Quantos perdoados pela graça tem aqui? Isso, filho, pode chorar porque a graça te encontrou. Isso, mulher, pode chorar porque a graça te encontrou. A graça cruzou o teu caminho e falou: tu é meu, tu é meu. O mundo rejeitou, o sistema rejeitou, mas Deus pegou a graça e te abraçou. Quantos gratos tem aqui? Levanta a mão e reage. Levanta a mão e reage. Tem grato aí, olha só. Eu estou sentindo a autoridade dele. É pela graça. Quem crê nessa palavra, se coloca de pé, adorar. Esse fôlego que sai da tua alma é graça. Tá levantando a mão por quê? Porque é graça. Rafael tá pulando por quê? Porque é graça. A graça te alcançou. Ninguém mais quis, mas a graça quis. Ninguém mais dava nada, mas a graça acreditou. Tenta entender, a graça não dá só adora. Só adora. Quem pode subir comigo por 30 segundos nas línguas estranhas? Só por gratidão. Eu começo. Kataya so. Essas lágrimas é de quem é grato. Esse grito é de quem é grato. Aleluia. Não faz sentido, não faz sentido. A graça não faz sentido. A graça não faz sentido. Meu, por que, Jesus? Por que eu? Por que o Senhor me tirou? A graça não faz sentido. A graça é irracional. A graça não se explica. Com Deus não se argumenta. Por que eu, Deus? Por que a gente, Deus? Por que nós, Deus? Mas Deus olhou e falou: não argumento, eu quero acabar. Eu quero orar por você, levante suas mãos. Amigo Espírito Santo, todos aqui um dia foram alcançados pela graça. O mundo rejeitou, o mundo falou não quero, a sociedade deixou de lado, mas Deus olhou e falou: é você que eu escolhi. A graça não erra de endereço, Deus não erra de endereço, e nós estamos alcançados pela graça. E quem quer nessa palavra, adore o nome de Jesus nessa manhã. A capacitação para o seu chamado está aqui. Venha estudar conosco na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.